irmão, esses dias eu tô ouvindo as revelações que a Irmandade está mandando pro canal do irmão sobre o final dos tempos, né? Eu tô vendo que as revelações uma se encaixa na outra, né, irmão? A gente, como o irmão mesmo fala, o Deus tá dando as revelações para quem Ele quer. E eu tô vendo um quebra-cabeça sendo montado. E eu tenho o Senhor, Ele me deu esse dom da revelação em 2019 e eu tenho um caderno, inclusive um diário, né? que eu só escrevo revelações que o Senhor me dá. Metade desse diário é revelação sobre o final dos tempos, irmão. E eu senti de estar contando algumas revelações que o Senhor me revelou, porque elas estão se encaixando muito com o que a Irmandade está mandando para o irmão. E os irmãos e as irmãs vão ver como as coisas se encaixam, como a gente está sendo avisado por Deus para podermos, para não ficarmos calados. Eu sinto da parte de Deus, irmão, de que a gente chegou num tempo que a gente não pode ficar mais calado. Antigamente essas coisas não podem. Antigamente não se falava muito sobre revelação, essas partes espirituais não era muito falado, né? Mas hoje a gente está num tempo que o Senhor Ele toca muito no coração de quem tem as revelações, por o Senhor tá contando. Então, assim, da parte de Deus está contando essas revelações. A primeira delas, são 3 que eu vou contar, irmão. São 3 curtas que o Senhor me passou. A primeira foi no ano de 2019, no final do ano. Nessa revelação eu estava dentro de uma igreja, de uma congregação. Eu ia começar a palavra, quando de repente o céu se abriu. E eu vi uma luz muito forte no céu. E um clarão muito forte, só que parecia que só eu via. Ninguém mais via, só eu. E aí, de repente, eu ouvi a voz de Deus falando comigo e o Senhor falou: chegou o tempo da grande tribulação, vá e fale com o meu povo. Eu falei, Senhor, mas ninguém tá ouvindo, só eu, né? Mas eu levantei da congregação e saí. Foi muito real, irmão, foi detalhado a revelação. Eu estava no culto, ouvi o Senhor falando comigo e levantei e já fui para a rua. Quando eu cheguei na rua, eu vi as pessoas andando na rua e comecei a falar com elas. Eu falei: o Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está voltando. E ninguém me ouvia, todo mundo olhava e dava risada, falava: você tá louca? Tanto tempo que já fala que Jesus vai voltar e não volta. É o que fala também na Bíblia, né? É exatamente o que fala na Bíblia. As pessoas começaram a me rejeitar, a falar que eu tô ficando louca, falando um monte de coisa, menos acreditar na palavra de Deus. E aí eu olhei e falei, mas continuei, né, tentando falar com as pessoas, avisar. Quem passava na rua, eu falava e ninguém dava ouvidos. Então, olhei para o céu de novo, o céu começou a ficar vermelho dessa vez, muito vermelho, como se fosse cor de sangue. E aí começou a chover fogo do céu, irmão, começou a chover cometas, vários cometas caindo nas pessoas, na rua, caía, matava muita gente, eu via as pessoas morrendo, gritando, chorando, algumas vinham me abordar falando: ai, você tá falando de Jesus e agora? Como é que eu faço? E quando eu falava com essas pessoas, o Senhor tomava minha boca, eu não sabia, muitas das vezes, eu não elaborava o que eu falava, era o Senhor falando na minha boca. E o Senhor falava: agora já é tarde, você não ouviu a palavra antes, eu tentei falar contigo antes e você não me ouviu, agora não tem mais tempo. Então, começou a cair aquele fogo, o chão no meio da rua começou a se abrir, as casas começaram a cair no meio da rua, as pessoas pegando fogo, os carros pegando fogo, tudo caindo no meio da rua. Aquele rio de lava passando.
E eu comecei a ficar muito aflita. Falei, Senhor, é a grande tribulação, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui na terra? E o Senhor falou, continua falando com as pessoas. Eu deixei você ir para você falar com elas. E eu continuei tentando avisar, e mesmo naquela tribulação, naquela angústia que estava acontecendo ali, tinha muita gente ainda que não ouvia, que achava que não era Deus, que era só o final do mundo mesmo, que não tinha diabo, que não tinha Deus, que não tinha inferno, nem céu, nem nada disso. E aí, eu acordei desse sonho. E aí, veio uma outra revelação, né? No mesmo ano, duas revelações veio praticamente na mesma semana. O Senhor me deu essa, que eu estava dentro, desta vez, de uma igreja católica. Tinha um padre falando no púlpito lá na frente. Essa igreja estava bem escura, bem sombria. E aí, eu percebi que aquele padre começou a mudar a sua fisionomia, começou a ser uma fisionomia mais escura, começou a mudar mesmo a fisionomia do padre e começou a virar uma pessoa, um homem de terno. Começou a virar um homem de terno, só que esse homem de terno era muito uma cara. Era um homem bonito, só que tinha um rosto que enganava, só que não me enganava. Eu olhava para ele e eu via um outro rosto dentro dele. Eu sabia que era o anticristo. Aquele padre virou o anticristo ali no culto. E ele começou a falar com as pessoas e começou a enganar todas as pessoas que estavam sentadas ali ouvindo ele. E aí eu olhei e falei, Senhor, esse é o anticristo, só que ninguém estava vendo, só eu. E aí começou a aparecer, eu comecei a ouvir uns barulhos na igreja, ouvi um barulho de asa, aí quando eu olhei no canto, começou a sair aquelas gárgulas, né, que nem tem nas igrejas católicas, aqueles gárgulas de mármore, né, aqueles monstrinhos com asa, começou a sair do canto da igreja, começou a voar para todo lado, e começou a pegar essas pessoas. Aí que aquelas pessoas começaram a perceber que tinha coisa errada. Até então elas estavam encantadas com o que o anticristo falava. Mas depois disso começaram a perceber que tinha coisa errada. E essas gárgulas pegavam as pessoas e levavam embora. E todo mundo começou a sair correndo, preocupado, gritando. Isso, e eu saí correndo daquela igreja, fui lá pra fora e começou a pegar fogo nas igrejas. Tinha essa e várias do lado. Todas elas começaram a pegar fogo. Essas gárgulas vinham, pegavam as pessoas e aí começou a levar elas para uma espécie de um abismo. E eu acordei novamente. Esse sonho, o próximo, que é o terceiro, foi praticamente na outra semana já. Eu sonhei que eu estava no centro da cidade. E o centro da cidade estava de dia, estava todo mundo andando, fazendo seus afazeres, pagando conta. Eu estava andando normalmente e de repente o céu novamente ficou vermelho, o chão se abriu e todo mundo começou a cair dentro desse abismo. E eu comecei a gritar, comecei a chorar muito, a avisar as pessoas novamente, só que ninguém de novo me escutava. Todo mundo achava que era só um tremor de terra que ia passar. Depois disso, começou a cair bola de fogo do céu. E eu corri muito de lá, fui parar em cima de um morro. Lá de cima do morro eu conseguia ver um vulcão enorme. Um vulcão mais alto que a própria cidade, que a cidade ficava no morro. E o vulcão ficava mais alto que a cidade. E esse vulcão, ele estourou. Ele estava jogando lava para todo lado. E do lado dessa cidade, aliás, do lado do morro que eu estava, tinha um cemitério. E nesse cemitério, eu comecei a ver que o chão começou a tremer. Aí o chão tremeu e o céu começou a dar trovão. Um monte de trovão e raio. E aí um desses raios começou a cair no cemitério. Esses raios começaram a cair no cemitério. Enquanto isso, a cidade pegava fogo e matava muita gente. A cidade virou um verdadeiro rio de lava. E aí, quando começou a cair trovão nesse cemitério,
os túmulos começaram a rachar e as almas começaram a subir para o céu. E eu olhei, eu vi inclusive 2 irmãos que eram muito amigos meus, da minha família. Eles morreram há alguns anos, eu vi os 2 subindo, sorrindo, com as mãos dadas, subindo para o céu. E eu vi a mão de Deus saindo do céu com um cajado na mão. Ele estava com um cajado na mão. E através desse cajado saía muito raio e trovão. Aí acabou nossa parte. Então, nesses 3 sonhos, tudo se conecta, irmão. Conecta com com a maioria das revelações que a Irmandade tem mandado por canal. Irmão, tá chegando o tempo da gente não ter medo de falar. A gente tem que falar quando o Senhor manda. Mesmo que a gente seja ignorado, mesmo que as pessoas não deem bola, você está fazendo a sua parte. Eu tava falando com Deus, né, porque eu tinha muito medo de falar e o Senhor tá apertando muito para eu falar que chegou o tempo. Então, a Irmandade que tiver revelação, que tiver um testemunho, não tenha medo de falar. Coloca aqui no canal do irmão, manda pro irmão que a gente vai ouvir, porque eu mesma, quando eu ouço as revelações, elas se conectam com as minhas e com outras, e isso é muito bom, porque o Senhor, Ele tá avisando, e quando chegar o tempo da gente vai saber no tempo certo, a gente vai sentir quem é o anticristo, por exemplo. Quando ele aparecer, a gente vai saber quem vai ser ele. Por isso é importante todo mundo falar. E acredita quem quiser, quem não quiser não acredita, mas a nossa parte a gente está fazendo, irmão. Né? Então, eu sinto que a gente está chegando nesse tempo, e eu sinto que a gente vai ver o anticristo aparecer, irmão, porque não tem mais nada que falta acontecer. Né? Não tem mais o que aparecer que não apareceu ainda. Os sinais no céu, eu moro aqui, inclusive, numa fazenda, e aqui dá para ver muito bem o céu à noite, principalmente. Os sinais que fala na Bíblia tá acontecendo. A lua vermelha eu já vi esse ano umas 3 vezes. A super lua, que é uma lua gigante que fala na Bíblia, também vi. Essa semana aconteceu. Muito eclipse lunar, acontece também o céu, antigamente ele ficava laranja, agora ele fica vermelho no final da tarde, um céu vermelho como sangue. Eu nunca tinha visto, aconteceu esses dias também. Então, eu acho que a única coisa que falta acontecer é as pessoas pedirem pelo anticristo, porque o mundo já tá aí, a economia caindo, tudo desmoronando, a natureza se revoltando. Comida muito cara que não abaixa o preço, as pessoas não estão tendo condição de comprar um arroz, um feijão. Então, Irmandade, vamos ficar atento, vamos fazer a nossa parte para a gente também, para nós mesmos não sermos enganados pelo que está por vir, né? Eu tenho o desejo de encontrar com o irmão Paulo, com os irmãos, com as irmãs um dia na glória. Então, eu sinto da parte de Deus de estar falando isso para a Irmandade, de estar contando esses testemunhos também. Irmão, agradeço pela atenção, agradeço a Irmandade pela atenção, agradeço a Deus por essas revelações, por essa força que o Senhor tem me dado. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos.